Boa noite. O Senhor nosso Deus é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Ou não tem fim, né? Dizem outras versões. As versões mais antigas dizem não tem fim. Hoje eu quero apresentar um tema que gosto muito dele. Alguns já me viram falar sobre isso. Interessante que cada vez que eu prego sobre esse tema, mais reforça em mim mesmo o aprendizado. Porque eu considero assim uma coisa muito interessante. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. E vamos estudar este capítulo. Evangelho de João, capítulo 15. Pode colocar a apresentação para mim? Eu vou. Evangelho de João, capítulo 15. Deixa eu passar isso aqui e passar isso aqui. Evangelho de João, capítulo 15, vamos ler os 10 primeiros versículos. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim, se não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Quem está falando é Jesus. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Veja o verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, e tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Vocês perceberam que linguagem bonita a linguagem dessa versão da Bíblia, a NVI? Quando eu fui pastor do Riacho Grande, nós fizemos uma campanha na igreja e nós trocamos a Bíblia de todos os irmãos. Lembra, Miriam? Lembra, Ricardo? Nós colocamos uma Bíblia NVI na mão de todos os irmãos para nós lermos uma única Bíblia, uma única versão no culto. E esta NVI, ela tem algumas características muito interessantes. A linguagem é uma linguagem assim gostosa, ela flui. Não significa que as outras estejam erradas, não, tem nada disso. É apenas uma questão de tradução, de versão, que facilita a compreensão e ajuda a gente. Nestes 10 versos que li, qual foi o verbo que Jesus repetiu várias vezes? Permanecer. O que é permanecer? Estar, ficar. Permanecer é estar, ficar. É estado de alguém ou alguma coisa dentro de. Abra sua Bíblia, fica com o dedo segurando aqui em João. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios. Aliás, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5, verso 17.
Portanto, você conhece esse texto, ele é muito familiar. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se é uma partícula condicional. Se alguém estado em Cristo, o resultado, ele é uma nova criatura. Logo, quando alguém não está em Cristo, não é uma nova criatura. A pessoa só é nova criatura quando está em Cristo. Estar é um estado. E ser é a essência. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eu queria uma ilustração para exemplificar isso, e foi difícil achar. Até que um dia eu falando lá na associação, no culto, a gente sempre tem culto 7h30 da manhã, e todas as quintas-feiras, quando eu estou no escritório, eu prego nesse culto. Já desde a paulistana, toda quinta-feira eu que prego. A gente estuda textos difíceis da Bíblia e coisas assim, fora da... E um dia eu estudei com eles aqui, eu falei, eu queria uma ilustração, e pedi auxílio para eles, e alguém me deu uma ideia, eu gostei muito da ideia. Houve duas ideias, e eu gostei mais de uma do que da outra. O gelo, a água, o gelo. Quando a água está no congelador ou no freezer, quando ela está lá, ela é gelo. Quando ela sai, quando o gelo sai de lá, deixa de ser gelo, volta ao estado anterior. É ilustração apenas, é apenas uma equivalência. Todos os elementos não são, assim, 100% equivalentes, como as parábolas de Jesus, mesma coisa. Mas ajuda a entender, enquanto a água estiver no congelador, ela é gelo. O estado dela é gelo. Saiu dali, deixa de ser gelo. Quando alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. Isto é, enquanto estiver em Cristo, ela é uma nova criatura. Saiu, deixa de ser. Estar é permanecer. Por isso Jesus falou para os discípulos, permaneçam em mim, não saiam de mim, não se desliguem de mim, não me deixem, vocês não podem nada. Vocês são como galhos de uma videira, de um pé de uva. O que o galho de pé de uva pode fazer sozinho? O que pode fazer? Nada. Se não estiver ligado no tronco. Enquanto o galho estiver ligado no tronco, ele pode produzir frutos, porque ele está vivo. Ele recebe a seiva do tronco. Mas no momento que ele se desliga, já era a vida do galho. Quando Jesus falou isso, ele estava passando pelo Vale do Cedron, onde tinha muitos pés de uva. Aqui está um pé de uva aí, ó. Veja, tronco retorcido, né? Você sabe que pé de uva, esse tronco aqui não serve para nada, né? Você já viram um móvel de madeira de pé de uva? Uma cadeira, uma mesa, não dá para fazer nada. É uma madeira muito da sem vergonha, né? Cheio de nó, todo retorcido. Quem viveu no sul, foi criado no sul como eu, a gente disse, era bem familiar da gente os pés de uva, né? A gente não conseguia nem subir em pé de uva, nem para subir, menino subir nele para poder, não dá, é uma madeira muito. O segredo do pé de uva está nos galhos que produz uva, né? Funciona aqui? Por quê? Aqui. Ó, os galhos são podados, existe uma poda anual. Você sabe que lá em Petrolina,
na região de Petrolina, lá no Pernambuco, eu não sei qual que é a região, acho que deve ser noroeste, não sei, de Pernambuco, na divisa da Bahia, lá onde passa o Rio São Francisco, estas uvas que a gente come fora de época, porque lá no sul do Brasil as uvas são produzidas no final do ano, né? Dezembro, que é a época das uvas, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Que é a época das uvas. E lá no Nordeste eles produzem uva o ano inteiro. Por quê? Porque eles fazem várias podas. Quando eles fazem a colheita, terminou aquela colheita, eles podam de novo, forçando o pé de uva a lançar novos galhos, novos brotos e produzir. E produz porque existe irrigação. E a irrigação não é em cima, a irrigação é no pé, no tronco. Pé de uva só serve para produzir uva. E ali está o tronco. Uma pena que a imagem não é muito bem nítida, né? A gente olhando ali para a televisão fica bem mais nítida, né? Então não é bem clara a imagem, mas dá para ter uma ideia, ó. Você olha para aquele parreiral assim, depois que produziu as uvas, as folhas caem, aquilo parece que não tem vida nenhuma. Mas quando eles fazem a poda, aqueles troncos de pé de uva velho, antigo, você sabe que em algumas regiões da Europa eles cultivam pés de uvas que são centenários, produzem determinado tipo de uva, que dá um determinado tipo de vinho, sabe, que tem determinados sabores, é um negócio assim, especialíssimo. Na região do interior da França, da Itália, né, na Espanha, determinadas regiões, com determinados tipos de solo, determinado clima, etc, etc. Pés de uvas antiguíssimos, cujo valor é só produzir uvas. Quando eu era pastor no IAP, lá no Paraná, Instituto Adventista Paranaense, em Ivatuba, perto de Maringá, eles tinham uma plantação de uvas Itália, coisa mais linda. Você entrava assim na época da produção de uvas, embaixo daquele parreiral, era coisa linda ver aqueles cachos enormes. Mas o tempo passou e a produção começou a cair. Chamaram técnicos para poder examinar, verificar, fizeram uma nova poda, né? Estercaram e vamos ver o que vai acontecer. E os pés de uvas não reagiram. A manutenção era muito alta, né? O retorno muito baixo. E eles condenaram aqueles pés. E um dia os tratores entraram ali, arrancaram todos aqueles pés, fizeram pilhas enormes. Quando estavam secos, tocou fogo. E foi exatamente isso que Jesus falou. Os galhos, quando eles se desligam do tronco, para nada mais serve a não ser para ser queimado. Porque não tem valor algum. Por isso Jesus desesperadamente, eu vejo nas palavras de Cristo um desespero. Você sabe para onde Jesus estava indo quando ele falou essas palavras? Sabe onde começa a perícope? Perícope é uma palavra técnica que significa o começo da conversa e o fim da conversa. Onde começa o tema e onde termina o tema, né, de uma discussão. É o começo e o fim, o conteúdo. Esse conteúdo começa no capítulo 13. Começa no capítulo 13 e termina no capítulo 18, versos 1. Jesus estava no cenáculo tomando a ceia com os discípulos. E quando ele sai, já era noite, ele sai indo para o Getsemane. Jesus ia para o Getsemane. Ele ia sofrer as angústias do Getsemane, que naquela noite ele seria morto. Aliás, preso para ser morto na manhã seguinte. Quando ele estava indo do Getsemane, aliás, para o Getsemane, andando pelas ruas de Jerusalém, quando ele estava descendo o vale do Cedron, onde tinha esses pés de uva, Jesus fala para os discípulos: fiquem em mim, não saiam de mim, não se desliguem de mim. Jesus sabia que ele ia morrer. Jesus sabia o sofrimento que o aguardava. Jesus sabia que ele ia embora. E ele diz para os discípulos, quase que num tom de desespero: pelo amor de Deus, não se desliguem de mim. Fiquem
fiquem em mim, permaneçam em mim, porque sem mim vocês não podem nada. Está vendo esse pé de uva aqui? Ó, Jesus falou para eles. Esse galho não tem valor algum se não estiver ligado no tronco. Vocês também. Não saiam de mim. Não se desliguem de mim. E um galho de pé de uva ligado no tronco produz o quê? Uvas. E lindos cachos de uva, né? Só abrindo um parênteses. A gente fica encantado com um cacho de uva desse, né? Mas os cachos de uva de Canaã, um cacho precisou ser carregado no ombro de quantos homens? De 2 homens. Eu fico pensando comigo que cada bago de uva daquele, cada grão de uva parecia uma laranja. Aquilo devia ter um cacho de uva desse tamanho assim, ó. A gente não tem noção. As uvas de Canaã, eles trouxeram como amostra. Um cacho trouxeram no ombro de 2 homens. Homem não é homem do meu tamanho, nanico assim, não. Aquilo é homem israelita, aqueles homens arrão lá daquela época. Não somos que nem nós, uns nanicos aí, né? Não, eram homens altos, fortes. Aquilo era um cacho de uva. Já pensou que coisa? Na nova terra vai ser assim. A gente vai ver coisas que a gente nunca viu, né? Que coisa, que pensou, que suculento. Eu fico imaginando aquele, né? Aquilo que parecia ser um copo de suco, né? Que se apertasse assim. Ó, vamos a João 6. Vamos entender isso aí. Agora vem a pergunta: como eu permaneço em Jesus? Ele disse para a gente permanecer nele, ele falou para os discípulos. No capítulo 6, num outro contexto, bem antes desse contexto do capítulo 15, Jesus falou como que a gente permanece nele. Capítulo 6, verso 51 em diante. Deixa eu explicar o contexto disso aí. No dia anterior, Jesus havia multiplicado pães e peixes. No dia anterior. Ele atravessa para o outro lado do mar da Galileia e no dia seguinte a multidão foi atrás dele de novo para comer pão de graça e peixe de graça. Aliás, o povo nunca mudou. Onde tem pão e peixe de graça, o povo está lá. Você sabe como é que é o ser humano, né? E o povo foi lá para comer pão de novo e comer peixe. Só que Jesus não multiplicou pão. Ele se apresentou como o pão do céu. E ele fez um discurso tão duro, que as pessoas foram embora. Elas se decepcionaram, porque elas não queriam isso, elas queriam pão mesmo, pão físico. Jesus foi falando, eles foram indo embora, todo mundo foi embora. Só ficaram os discípulos. No final desse discurso aqui, que a gente não vai chegar até lá, Jesus olha para os discípulos e falou assim: e aí? Vocês também não vão embora? Aí foi quando Pedro diz assim: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. E em outras palavras, Pedro falou assim: e tem saída para nós? Tem alternativa? Para onde a gente vai? Não tem. Tu tens as palavras da vida. Então vamos ver o discurso de Jesus. Vamos começar a ler do 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Verso 51. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? É verdade, uma loucura, né? Eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Verso 53, Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês, veja a condição,
se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, completem, permanece em mim e eu nele. Como é que a gente permanece em Jesus? A resposta está aqui. Como é que a gente permanece em Jesus? Lá no capítulo 15 ele diz, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, não saiam de mim, não se desliguem de mim. Como é que a gente permanece em Jesus? Jesus disse assim, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como que a gente permanece em Jesus? O que nós temos de fazer? Comer a carne dele e beber o sangue dele. Aí os judeus ficaram escandalizados. Como é que a gente vai comer a carne desse cara? Esse cara é louco. Como é que a gente vai beber o sangue dele? Você é doido. E quando eu falo sobre isso, nesse momento, a maioria das pessoas pensam no quê? Na Santa Ceia. E não está errado. Mas eu acho que não é só a Santa Ceia. É mais profundo. Só que eu não encontrava a resposta. Fiquei procurando essa resposta. E Jesus não me explicou. Embora ele explicou nas entrelinhas. Mas ele não foi explícito. Ele só disse, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. E permanece em mim e eu nele. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Até um dia que eu estava lendo um livro do Espírito de Profecia. Um livro que não é muito lido, que não é muito conhecido. Um livro sobre educação. Na área da educação. Coloca lá a apresentação para mim. E nesse livro eu entendi. Como poucas crianças, fundamentos da educação cristã, são ensinadas a estudar a Bíblia como a palavra de Deus. E a alimentar-se de suas verdades, que são a carne e o sangue do Filho de Deus. Aí eu entendi. Quando a gente estuda a Bíblia, na realidade nós estamos fazendo o quê? Comendo a carne de Jesus e bebendo o sangue dele. Sabe por quê? Porque Jesus é a encarnação de Deus. É Deus encarnado, é Deus feito carne. Deus se encarnou, Ele tornou-se ser humano. A gente não consegue entender isso, a gente tem que aceitar pela fé. E não adianta nem querer entender que não vai entender. A tua cabeça não dá conta de entender, de explicar, não dá. Deus se tornou ser humano na pessoa de Jesus. Um de nós, nunca deixou de ser Deus, mas tornou-se ser humano. Ele encarnou-se. E a Bíblia, a palavra de Deus, é a encarnação da palavra de Deus na linguagem humana. Assim como Jesus é Deus na carne humana, a Bíblia é a palavra de Deus na linguagem humana. A forma de se expressar é humana, a linguagem é humana, mas as ideias e a palavra é de Deus. Dia 23 de maio eu fui a Brasília batizar minha neta mais velha. E no sábado à tarde eu estava sentado lá na casa do meu filho, e a minha neta mais nova, filha desse meu filho, que na realidade é minha segunda neta, ela deve ter uns 4 para 5 aninhos, chegou atrás de mim e falou assim, vovô, aqui não tem cabelo. Eu falei assim, querida, isso é charme. Aí ela falou assim, o que é charme?
Aí eu falei assim, é elegância. O que é elegância, vovô? Falei, elegância é bonito. Não é não. Bonito é cabelo, sem cabelo não é bonito não. Como é que eu ia explicar para minha netinha charme, elegância? Eu fui usando sinônimos, adjetivos, para ver se ela entendia. Quando ela entendeu, ela discordou. Né? Como é que Deus ia falar para nós das coisas eternas? Como? Então ele usou a nossa linguagem, a nossa forma de falar. E assim mesmo é difícil, ainda é complicado às vezes. A gente ainda não entende. Eu levei essa minha neta mais velha, que se batizou agora com 10 aninhos, ela está querendo que eu batize ela desde os 7. Eu estou deixando, não filha, espera, deixa crescer um pouquinho. E ela deu um banho em mim. Porque ela chegou para o meu filho, que também é pastor, o tio, e falou assim, tio, você me batiza? E o tio falou, eu batizo. Quando eu soube, fiquei danado. Eu falei, não, quem vai batizar você sou eu. Eu sou seu avô. Eu fiquei até bravo com meu filho por ele ter aceito o convite. Me senti traído pelos meus 2 filhos e criei uma confusão. Porque a minha neta pensou assim, o vovô está demorando muito, ele não quer me batizar, porque eu vou pedir para o tio Jônio me batizar. E o tio aceitou. Aí quando eu entrei na confusão, meu filho conversou com ela, minha nora. Aí ela ligou um dia para mim, sabe, vovô, o papai falou que é muito importante para o senhor me batizar. Então eu quero que o senhor me batize. Então vem aqui em Brasília me batizar. Rapidamente eu achei uma agenda, na minha agenda e fui lá batizá-la. Então veja, nós temos dificuldades. Essa minha neta, uma vez, eu fui levá-la aqui em São Paulo para conhecer o metrô. Você pensa ver a dificuldade que eu tive para explicar para ela que o metrô, como é que funciona, o trem embaixo da terra. Uma hora ela desligou a cabeça. Não quero, não interessa isso, vovô, ela falou. Quase que ela falou isso, não me interessa. A gente tem dificuldade de explicar algumas coisas. Aqueles que são engenheiros, que mexem com física, química, matemática, tenta explicar essas fórmulas para uma criança para ver. Não dá. Não vai entender. Né? Deus também teve dificuldade de explicar para nós. Então ele usou a linguagem humana, usou seres humanos, inspirou esses seres humanos para poder, na linguagem do homem, ele falar de coisas eternas. E esta palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus, é a carne de Jesus, é o sangue de Jesus. E a forma de permanecer em Cristo, quando a gente aceita Jesus, e a gente está em Cristo e permanece em Cristo quando a gente lê a Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente se conecta a Deus, a Jesus. E aí a gente é uma nova criatura. Porque há poder na palavra de Deus. Poder que eu não entendo, mas há poder para reorganizar a mente, reestruturar as ideias. Há poder na Bíblia. Cada vez que nós estudamos a Bíblia e lemos a Bíblia, nós estamos comendo a carne de Jesus e bebendo o seu sangue. Olha esse outro texto aqui. Ó. No estudo da Bíblia, a alma convertida come a carne e bebe o sangue do Filho de Deus. Ó, a palavra se fez carne e habita entre nós, nos que aceitam os santos preceitos da palavra de Deus. No estudo da Bíblia, a alma convertida come a carne e bebe o sangue do Filho de Deus. Necessitais de comer do pão da vida que desceu do céu. Precisais ser mais diligentes estudantes das santas Escrituras e beber da fonte viva. Bebei, bebei de Cristo em fervente oração. Alcançai dia a dia a experiência em comer da carne e beber do sangue do Filho de Deus. Você entende por que o diabo faz tudo para a gente não ler a Bíblia?
porque não é interessante. Esta é a nossa luta espiritual. Permanecer em Cristo, através da fé. Quanto mais nós permanecemos em Cristo, mais conhecemos Jesus, mais forte nós somos, maior a nossa fé. Eu tenho dito nos cursos de noivos, casar é fácil. É muito fácil. Qual que é o desafio? Permanecer casado. Aceitar Jesus é fácil, não é difícil aceitar Jesus. Apesar dos desafios também. O desafio qual é? Permanecer em Cristo. 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos permanecer em Cristo. Esse é o desafio. E o segredo de permanecer em Cristo é estudar a Bíblia. Manter comunhão com Ele através do estudo da Bíblia. Porque quando a gente estuda a Bíblia, Deus tem oportunidade de agir em nós. Uma vez eu fui à casa de uma pessoa, lá no sul, de uma mulher, visitá-la. E ela falou assim, Jorge, eu tenho Bíblia em casa. Falei, que bom, você estuda? Ela falou, não, fica sempre aberta no Salmo 91. Eu falei, mas não adianta, você pode ter a Bíblia aberta, mas não adianta. Mesma coisa como eu perguntasse assim para você, você está comendo? Ela disse, não, mas a minha despensa e a minha geladeira está cheia. Você não está comendo, não? Minha sogra é assim, só come biscoito. Eu não estou falando mal dela, estou falando da realidade. Você não sabe a briga que o médico fala, porque ela fica desnutrida, ela fica com anemia. Quando eu abro o armário assim, ó, é pacote de biscoito, de bolacha, de tudo quanto é tipo. Né? Eu falo, vó, a senhora não pode. E a gente fica o dia inteiro fora. Ela come biscoito. Taca biscoito. Biscoito de polvilho, lá de Minas. Biscoito de polvilho de Minas, né? E bolacha de água e sal, e bolacha daquela redondinha, e bolacha. Eu falei, a senhora está precisando de uma bolachada, sabe? Para a senhora comer, a senhora precisa comer, se alimentar. Tem crente que vive só comendo bolacha. Sabia? Bolacha espiritual. Tem crente que se alimenta só de lanchinho da palavra de Deus. Não, nós os crentes precisamos comer, sabe, aquela picanha da carne de Cristo, sabe, comer assim, aquele churrasco da carne de Cristo, comer, estudar a Bíblia, comer, beber um copo de vitamina do sangue de Cristo todo dia, para ficar forte, forte na graça, forte na fé, forte na esperança. Não ficar um crente anêmico, que nem os das histórias de Jeca Tatu, aquele anêmico amarelo, que não comia direito, cheio de verme. Tem crente que é cheio de verme. Desculpe aí a expressão, estou falando figurativamente. Verme espiritual, fraco, crente fraco na fé. Qualquer coisinha abala a fé dele. Já não vai mais para a igreja, já não lê mais a Bíblia. Por quê? Né? Por quê? Porque não tem força. É anêmico espiritual. Porque não se alimenta da palavra de Deus. O único alimento que faz é um capítulo antes de dormir. Às vezes não é nem um capítulo, é um verso. Vive de lanche espiritual. Lê um versinho, né? Então não tem solidez, falta. Lê um salmo, só um salmo. Alimenta. Não vou dizer que não alimenta. Alimenta. Um biscoito alimenta, mas falta aquela consistência. A história que eu vou contar agora, eu pedi autorização para o irmão para contar. Ele disse, pode contar, pastor. Tem um irmão nosso aqui que mora em Peruíbe. Até esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. Ele estava com a coluna toda torta assim. E veio no hospital adventista, etc. E fez uma cirurgia. Colocaram a coluna dele no lugar, ficou direitinho. Foi um trabalho muito bom que o médico fez. E ele conta que quando ele estava no hospital, ele ficou vários dias no hospital. E quem já ficou hospitalizado sabe o que é comida de hospital. Eu não entendo como é que é possível comer daquele jeito. Todo hospital é assim, não sei. A minha sogra mesmo agora, que ficou internada uns 15 dias, ela estava com potássio baixo, índice de potássio baixo.
E media o sangue e nada de potássio. A minha esposa um dia falou, mas escuta, vocês não trazem nem banana para ela comer. Banana é rica em potássio, tem que trazer banana, fruta para ela comer. Vocês só trazem sopa de batata, de macarrão, certo? Uma. Então é uma água. Como é que vocês querem que ela saia daqui? Diz que não davam alta enquanto o potássio não subisse. Mas como o potássio não sobe se vocês não alimentam ela direito? Aí a minha esposa falou com a nutricionista e começaram a trazer alimentos com potássio, né? E esse irmão Matias, no hospital um dia falou para a esposa dele, Rosa, vai para casa e me traz uma comida, porque eu estou morrendo de fome aqui nesse hospital. Eu vou morrer aqui de fraqueza. Porque aqui me trazem só um pouquinho, uma sopinha, um macarrãozinho, uma bandinha de alface, uma rodela de tomate. Eu estou morrendo de fome aqui. E ali ele conta que a Rosa foi para casa e ele fala assim, trouxe uma marmita enrolada nos panos na bolsa. Ele disse que quando eu abri aqueles panos, pastor, que eu abri aquela marmita assim, certo que tinha feijão, arroz e um bife em cima. Pastor, eu comi de colher. Ele fala assim. Aí ele fala assim, aquilo me deu uma sustância. Pastor, aquilo me deu uma sustância que fiquei forte. A gente ri, mas na vida cristã, é essa sustância que está faltando para muito crente, que ama o Senhor, que serve ao Senhor, mas que falta essa conexão, essa ligação com Cristo, porque fica comendo só lanchinho da palavra de Deus, só depende daquilo que ouve, são crente de oitiva, só ouve, é bom ouvir, a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ouvem, mas bem-aventurado aqueles que fazem o que também? Que leem, ouvem e praticam, tem que ler, ouvir e praticar. Cada vez que você estudar a Bíblia, você estará comendo a carne de Jesus e bebendo o sangue dele. E carne e sangue são sinônimos de vida. E a de Jesus é vida eterna. E sabe o que a Bíblia diz? Jesus falou assim nesse texto. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Não é terá, é tem. Lá em 1 João 5,12 diz que aquele que tem o Filho tem a vida e vida eterna. Porque a vida eterna é um dom que Deus nos dá aqui e agora. Embora ainda estejamos aqui, embora ainda morramos aqui, aqueles que aceitam Jesus e permanecem nele, já têm o dom da vida eterna. E sabe qual é a garantia de que esse dom nos será dado? É o Espírito Santo, que é o penhor. A Bíblia fala que o Espírito Santo que Deus nos dá é o penhor. Sabe penhor? É a garantia. Garantia de que o pagamento será concretizado. É o penhor. Irmãos, o segredo da vida cristã é estudar a Bíblia. Não tem. Não tem, irmãos, não tem. Para permanecer em Cristo, eu preciso estudar a Bíblia, para continuar sendo uma nova criatura. É aí que Deus vai nos moldando, nos transformando, nos conduzindo, né? E a gente vai sendo forte. E quando a gente enfrenta as lutas deste mundo, quando a gente está forte em Cristo, as coisas são tiradas de letra. Né? Porque a gente está forte. Por que agora é época de gripe, né? Tem muita gente gripada por aí. Por que às vezes tem um monte de gente gripada perto de você e você não fica gripado? Esses dias eu estava numa reunião e tinha um homem gripado no meu lado, e eu incomodado com aquele homem gripado do meu lado. E ele falava com o que estava aqui, ó, eu aqui no meio, ele falava com o que estava aqui, espirrava para lá, e falava, meu Deus, eu vou ficar gripado com esse homem no meu lado. De repente eu dei um jeito de, fui para lá, me mandei para lá. Aí ele ficou olhando para mim e falei, pastor,
Era um pastor, colega meu. Eu falei, pastor, estou longe, que eu não quero ficar gripado. Ele começou a rir. Mas eu não peguei gripe, mas eu tinha tudo para pegar gripe. Por que eu não peguei? Porque naquele momento meu sistema imunológico estava o quê? Forte. Então tem gente gripado por aí, você não pega gripe, porque o sistema imunológico está forte. Mas se o sistema imunológico está baixo, o que acontece? Você pega gripe, você se contamina. O doutor Cruce, ele chega a dizer, ele faz uma declaração, que ele diz que quando o sistema imunológico de uma pessoa está forte, desse pessoal que usa droga e tem vida sexual aí libertina, até quando eles se contaminam com o vírus do HIV, se o sistema imunológico estiver forte, o corpo vence aquela batalha e eles não se contaminam. Porque é o sistema imunológico forte, forte. Sabe o que eu li esses dias numa revista científica? Me lembrei agora. Por isso eu não, nem citar o artigo. Eu li numa revista científica que uma das causas, segundo esse estudo científico, uma das causas de doenças novas que têm surgido por aí, é o sistema imunológico da geração atual, né, que eles chamam ali de excesso de higiene. Eles chamam lá, excesso de higiene. Que as pessoas dessa geração, por causa do sistema de higienização, etc., etc., não têm muito anticorpos. E daí as vacinas para nos ajudar a criar esses anticorpos artificialmente. Na vida cristã é a mesma coisa. Nós precisamos da carne de Jesus e do sangue de Jesus para ser forte. Forte na fé, forte na graça, na esperança. Sabe o que eu descobri? Eu, Jorge Mário, que quando eu estudo regularmente a Bíblia, Deus age em mim. E é Ele que vence em mim. Eu não tenho problemas e dificuldades com natureza pecaminosa, por exemplo. Esse dia eu estava conversando com um japonês, essa semana agora. Você sabe que normalmente os japoneses, assim, eles demonstram, assim, muita calma, né? São pessoas mais zen, assim, pela cultura, pela filosofia de vida que eles têm. E uma hora ele falou assim para mim, eu percebo, pastor, que você é um homem muito calmo. Eu falei, ixi, você não me conhece. Não, você demonstra ser um homem calmo. Aí eu saí de lá e pensei, quando eu leio a Bíblia, eu tenho comunhão regular com Deus, de fato eu sou calmo. Mas se eu fico assim 1 dia, 2, 3 dias, às vezes por circunstâncias, sem ler a Bíblia, sem manter comunhão com Deus, o meu velho homem começa a colocar, assim, sabe, as garras para fora, assim. Entendeu? E a primeira pessoa que percebe quem é, adivinhe? A minha esposa, Márcia. Certo? Essa semana, porque entre os colegas de pastores que eu tenho muitos ex-alunos, eles foram meus alunos. Eles me conhecem bem. E eles perceberam na segunda-feira que por alguma razão eu estava irritado. Aí um deles falou aqui, no intervalo, que a gente estava tendo um curso essa semana, todas as manhãs, no intervalo, um deles me chamou e começaram a me provocar, eles me provocam. E aí eles começaram a rir, eu falei, vocês estão rindo por quê? Aí ele falou assim, pastor, quando eu vi você passando, eu falei assim, vamos chamar o pastor Jorge Mário aqui para eles dar uns coices em nós. E eu fui dito e feito, o Senhor deu. Do jeito que eu falei. Claro, na palavra, né? Eles começaram a me provocar na palavra, eu comecei a argumentar e contra-argumentar com eles. Por quê? Porque você se desliga de Cristo assim, você se distrai no estudo da Bíblia, na comunhão, e aí você é pego de surpresa. Você entende? Você entende? Como nós precisamos de Jesus.
Não dá para viver sem Cristo, não dá. Ele é o sol, Ele é a luz, Ele é a água, Ele é o pão, sabe? Ele é tudo, tudo, tudo. Nós precisamos dele. Não dá para viver sem Jesus. E o segredo é ter um momentinho com Ele. E aí hoje Deus é tão bom para a nossa geração, que hoje nós temos Bíblia aonde nós formos e estivermos, nós temos Bíblia, acesso à Bíblia. Você tem Bíblia no telefone, no iPhone, no iPad, é Bíblia na internet. A gente tem Bíblia de tudo quanto tipo e forma e tamanho, certo? Tem para todos os gostos, para pessoas eruditas, para pessoas mais simples, para pessoas que gostam de ler coisas mais profundas, para pessoas que gostam de coisas mais superficiais, não importa. O importante é ler. Você pode ler a Bíblia no ônibus, você pode ler a Bíblia no trem, você pode ler a Bíblia numa sala de espera. Você pode ler a Bíblia. E sabe o que eu descobri? Que quando eu leio a minha Bíblia 1 hora por dia, 1 hora por dia, em 3 meses eu leio a Bíblia toda. Aí alguém falou para mim, mas se você então não aprende nada. Aprendo. Não, tem que meditar, fica pensando. Tudo bem, eu respeito quem precisa pensar tanto assim. Mas dá para ler. Se você lê 3 capítulos por dia, você leva 10, 12 dias para ler crônicas. Aquilo demora para ler. No meu programa eu leio crônicas em 2 dias. Crônicas em 2 dias, Deuteronômio em 2 dias. Aquilo vai rápido. E sabe o que eu descobri? Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. E cada vez que você lê e relê, você vê coisa que você não tinha visto e percebe coisa que você não tinha percebido. E aquilo fica mais lindo, cada vez mais lindo, brilha cada vez mais. E é impressionante o poder da palavra de Deus. E também descobri que cada vez que eu abro a Bíblia para ler, eu sou tentado para desistir. O telefone toca. Eu sou distraído com alguma coisa. E aí eu já decidi, quando eu leio a Bíblia, eu desligo o telefone, iPhone, iPad, desligo tudo, desligo o computador, desligo tudo. Porque se deixar ligado, vem a tentação para não ler. E sabe o que eu descobri também? O desafio é vencer os 30 primeiros minutos. Esse é o desafio, porque parece que a carne luta contra o espírito, sabe? Assim, começa a dar sono, parece que eu não vou entendendo, a coisa vai ficando assim. Aí quando você vence os 30 primeiros minutos, é demais, irmãos. É demais, experimente para você ver. Experimente. E sabe o que eu descobri também? Que em 1 hora eu gasto assistindo um jornal nacional para ficar atualizado em bandidagem de político. Você entendeu o que eu falei? Bandidagem de político que não me leva a lugar nenhum, só sentir raiva. Ou de bandido e de ladrão, que esses dias eu estava com uma pessoa num determinado lugar, acho que numa sala de espera assistindo televisão. Eu falei para a pessoa assim, quer ser famoso? Ele falou, como? Vire bandido. Porque logo você sai na mídia. Você já percebeu? Então isso não me atrai mais. Não me atrai. Porque não me constrói. Então eu vou ler a Bíblia. Eu ganho muito mais. A minha sogra, ela tem 85 anos, pensa numa cabeça assim, lúcida e clara. Sabe qual é o segredo? Leitura da Bíblia. Ela não lê mais nada a não ser a Bíblia. Ela lê 2 horas, 3 horas por dia. Ela tem tempo de Bíblia. Faz aqueles tricô, aqueles pontos, tudo sem olhar, sem nada. Mente clara. Qual que é o segredo? Leitura da Bíblia. Ela lê a Bíblia, cada 2 meses ela lê tudo, começa de novo. Lê a Bíblia. Tem uma Bíblia grande, com letra grande, né? E ela lê a Bíblia.
Sabe o que eu descobri? Mesmo que a gente não entenda o que está lendo, quando lê, fica na cabeça. Eu preciso terminar. E se eu pudesse, eu abria a cabeça de todos vocês e colocava lá dentro essa verdade eterna que Jesus desesperadamente diz para nós: permaneçam em mim, não saiam de mim, não se desliguem de mim. Em outras palavras, ele diz: comam a minha carne e bebam o meu sangue, para que vocês tenham vida e vida eterna. Estudem a Bíblia, queridos. Não sei como você vai fazer, é uma coisa bem pessoal, mas você precisa estudar a Bíblia. E essa é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos, todos os dias, para a gente ser forte em Jesus, na graça. Aí pode vir problema, irmãos, ó, que Deus tira de letra. E a gente avança pela fé. Eu sei que essa é uma mensagem dura de ouvir. Vocês não querem ir embora? Né? Essa é uma mensagem dura de ouvir, eu sei. Eu orei muito por você. E vou orar ao chegar em casa, de novo. E sabe que eu tenho um acordo com Deus. Eu digo para o Senhor assim: me incomode, Senhor. Eu autorizo o Espírito Santo me incomodar quando eu me tornar relaxado na comunhão. Porque às vezes você acha, porque eu sou pastor, que eu também não tenho luta para ler a Bíblia e para manter comunhão com o Senhor. Não, não é tão fácil assim. É uma questão de prioridade, de garra e de determinação diária e de disciplina diária. Disciplina diária. Então eu autorizo o Espírito Santo. Autorizo e assinei embaixo assim: Senhor, me incomode, me cutuque, me incomode quando eu negligenciar a leitura da tua palavra. E eu sinto sede, porque é tão bom ler a Bíblia. Que Deus te abençoe. Tome a decisão. Uma vez eu estava numa igreja e preguei sobre isso, uma irmã falou assim para mim: pastor, faz tanto tempo que eu não leio a Bíblia, mas a partir de hoje eu vou ler 1 hora por dia. Eu falei: não. Rapidinho, eu falei: não. Ela disse: por que não? Não, não vai ler 1 hora por dia. Você vai se intoxicar. Não, vai devagar, você ficou muito tempo sem ler. Eu falei: irmã, quando a gente quebra a perna ou o braço e fica engessado 2, 3 meses, quando tira o gesso, tem que fazer o quê? Fisioterapia, fazer exercício para voltar ao movimento devagarzinho. Então é o seguinte: você ficou muito tempo sem ler. Então começa lendo assim, 10 minutinhos, 1 semana, 2, depois você passa para 15, passa para 20, vai fazendo fisioterapia. Até pegar o jeito tranquilo de novo. Porque Fusca velho tem que dar um empurrão para poder pegar. Não vai de uma vez. Então, irmã, vai devagar. Ela fala: ai, pastor, é verdade. Claro, você ia se intoxicar. Não ia gostar de ler assim de uma vez muito tempo. Muita carne de uma vez intoxica. Que Deus nos abençoe. Amém.